Olá, bora lá para mais um conteúdo de pré-aula de planejamento de mídia. A gente já falou das etapas de objetivos, estamos em estratégia. Durante a aula falamos de análise de concorrência e de critérios para a gente definir mercados quando isso fica em cargo do departamento de mídia. E agora a gente vai falar então o que a gente considera na hora de fazer a definição de meios de comunicação que vão estar presentes nesse planejamento de mídia. O que a gente precisa considerar na hora de escolher os meios? Necessidades da mensagem, e a gente falou um pouquinho disso ali na parte de formatos, então é uma mensagem complexa ou ela é fácil de ser assimilada, ela precisa ser entregue em duas partes, por exemplo, eu tenho uma chamada numa página e aí eu revelo o que eu queria falar, revelo o produto quando vira a página, e aí eu vou considerar só os meios impressos que me oferecem isso, não dá para fazer necessariamente mídia exterior. Compra por impulso, uma das coisas que a gente avalia, porque se a compra é decidida no PDV, então quanto mais perto desse momento você tiver, melhor, maior a chance de você converter em venda. Tá? Então, aqui é parecido com o que a gente já falou de formato, mas um pouco mais agora relacionando aos meios de comunicação. Cobertura geográfica, porque tem meio que eu consigo segmentar para fazer uma coisa local, por exemplo. E tem meio que é mais recomendado quando eu tenho uma abrangência geográfica maior para atingir nessa campanha. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma campanha muito específica em Curitiba ou só em alguns bairros de Curitiba, a mídia exterior pode ser uma ótima opção. Eu escolho os pontos e veiculo tranquilo. Agora, se é uma campanha nacional, pense o trabalho, o tamanho do trabalho e o custo para fazer mídia exterior em todo o Brasil. Então, nesses casos, melhor abrir mão e aí fazer um meio eletrônico que manda o sinal para tudo, né? Ou fazer internet, fazer TV. Tá? Então, a escolha do meio tem a ver com a tua cobertura geográfica definida na etapa de objetivo. Adequação à verba, porque, obviamente, eu não vou fazer TV aberta se eu tenho pouco dinheiro, né? Atuação da concorrência, a pesquisa que foi feita um pouquinho antes desse momento aqui, já que eu descobri aonde que os meus concorrentes estão, eu vou definir agora se eu vou para o mesmo meio que ele ou se eu vou fazer o contrário. Aquela história, vou fugir, né? Aquela história do Itaú versus HSBC. Se o concorrente dominou TV aberta, então eu vou para a TV fechada. E hábitos de consumo de mídia do target, que é o que a gente vai agora se estender um pouquinho aqui falando. O que eu analiso, como que eu sei, né, o que o meu público-alvo consome, quais meios de comunicação ele costuma consumir para que eu esteja lá presente. Antes da gente entrar nos conceitos específicos que revelam esse consumo de mídia, eu queria relembrar dois conceitos de pesquisa. Muito provavelmente vocês já tenham visto isso. E a gente fala muito em mídia disso. O primeiro deles é o universo. Quando a gente está falando de uma pesquisa, o universo é todo mundo que te interessa nessa pesquisa, né? Ou toda a população de uma determinada região, ou de um público-alvo específico, mas são todas as pessoas daquele público-alvo, né? É o grupo que você quer analisar. A amostra é a parte desse grupo que te interessa que de fato respondeu à pesquisa e que normalmente não, né? Que precisa ser representativo para o universo que te interessa. Então, se no Brasil tem tantos por cento de homens e eu quero conhecer a opinião deles ou o consumo deles de meios de comunicação, quando eu faço uma pesquisa, eu tenho que ter um percentual mínimo de respondentes que corresponda a essa quantidade real do universo de quantos homens tem. É óbvio que nem sempre, dificilmente a gente consegue implementar, aplicar a pesquisa para 100% do público que interessa. Então, a gente tem uma amostra, e aí são questões estatísticas para definir quantas pessoas que compõem uma amostra satisfatória. E aí vocês perguntam para a Juliana que ela explicar melhor. Mas entendendo esses dois conceitos, a gente pode começar a falar então dos conceitos que efetivamente são de mídia. Penetração é o primeiro que a gente vai avaliar. E aí, amigos, por favor, tenhamos maturidade para lidar com esse termo, né? Quando a gente está falando de penetração em mídia, a gente está falando de quantos por cento de um determinado público declara que consome um determinado meio de comunicação, e isso também pode ser usado para
quem consome determinado produto, serviço, ou ao invés de meio, um veículo específico. Sinceramente, um planejamento de mídia, eu vejo isso mais frequente na hora de definição de meios, tá? Mas se aparecer em outro contexto, vocês vão saber do que se trata. Então, essa avaliação, ela permite que a gente consiga ver quantos por cento daquele público-alvo a gente consegue comparar esse percentual que declarou que consome dentro do teu público, você consegue comparar em relação a outros públicos específicos. Para facilitar esse entendimento aqui, quando a gente perguntou aqui, então, sei lá, quem fez essa pesquisa aqui do Mídia Dados, penetração do meio cinema por sexo, classe e idade. O que isso aqui está me mostrando, esse gráfico está mostrando? Que 17% dos homens consome cinema, declarou que vai ao cinema, e 15% das mulheres declarou que vai ao cinema. O índice de penetração me ajuda a comparar essas duas coisas. Repare que não soma 100%. Isso aqui não podia ser um gráfico de pizza. Porque eu estou perguntando para todos os homens quantos por cento consomem mídia. E a mesma coisa, de todas as mulheres, quantos por cento consomem cinema. Então, não vai somar 100%, certo? Quando os dois respondem, porque tem aqui a galera que não vai. E eu estou justamente comparando esse público aqui, né, de quem vai, com esse público aqui. Mesma coisa, então, de classes econômicas, eu consigo ver que quanto maior o poder aquisitivo, maior o número de pessoas dessa classe que vai ao cinema. Em relação à faixa etária, quanto mais novo, maior a fatia de pessoas que vai ao cinema. De 15 a 19 anos é bem comum ir ao cinema. 62% dos adolescentes dessa idade, jovens, digamos assim, né, vão ao cinema. Agora, quando a gente fala de um público de 50 a 64 anos, só 15% deles declaram que vão ao cinema. Então, o índice de penetração me ajuda a comparar o meu público em relação a outros públicos específicos. Ok? Como que eu calculo isso? O índice de penetração vai dividir o total de pessoas que responderam positivamente, né, sobre o consumo desse meio. Então, quantos vão ao cinema de fato. Eu vou dividir esse número absoluto pelo total de pessoas que compõem o público-alvo. Então, de todos os homens que me interessaria saber, eu vou dividir o total dos que responderam que sim, que vão ao cinema, e multiplico por 100. Que aqui, gente, nada mais é do que aquela famosa regra de 3 já transformada em fórmula. Isso aqui é o meu 100%, né, total de pessoas que compõem o público. Aqui é o meu número absoluto de quem vai ao cinema, e eu quero descobrir quanto isso aqui representa percentualmente sobre o 100%. Ok? Nada de mais, nada novo. Um exercício rápido aqui, para vocês resolverem. Sugiro que vocês deem um pausezinho aqui, que eu vou seguir falando. E vocês, por favor, peço que vocês levem as respostas de vocês ou dúvidas para a aula para a gente discutir lá, como de costume. Ok? E aí, uma coisa que normalmente acontece é haver uma confusão entre os conceitos de penetração e de perfil. Perfil é bem mais fácil porque a gente está mais acostumado a ver isso, esse dado, no nosso dia a dia. Então, qual que é a diferença quando eu estou falando de perfil? É que aqui eu perguntei de todo mundo que falou que vai ao cinema, quantos são homens e quantos são mulheres. Então, aqui, de fato, se eu somar as respostas lá, quantos por cento são homens e quantos são mulheres, isso aqui tem que somar 100%. Porque eu só estou identificando qual é o perfil de todo mundo que já falou que vai, e não de todo mundo que compõe um target, quem vai e quem não vai. Certo? Então, aqui faz sentido fazer o gráfico de pizza, que não é o caso, mas poderia ser. Por exemplo, aqui, então, se a gente tinha 17% dos homens tinham declarado que iam ao cinema, era o índice de penetração. Agora, de todo mundo que vai ao cinema, 47% são homens. Entenderam a diferença? A gente mudou o universo. Antes, quando eu estava falando de penetração, meu universo eram todos os homens
que compunham, né, que compõem lá o público que me interessa. Então, todos os homens. Agora, não. Agora, o meu universo de pesquisa é todo mundo que falou que vai ao cinema. Eu já estabeleci esse filtro na minha pesquisa. Só quero saber de todo mundo que vai ao cinema agora quantos são de cada uma dessas categorias aqui que eu estou avaliando. Lembra que eu tinha falado para vocês, em penetração, vou voltar aqui, em penetração, quanto maior o poder aquisitivo, maior era o percentual de pessoas daquela classe que ia ao cinema. Então, da classe A, 68% vai ao cinema. Só que quando eu estou falando do perfil de todo mundo que vai ao cinema, só 10% é da classe A. Qual é a lógica disso? Vocês conseguem me explicar? Fica a pergunta, então, para vocês pensarem sobre isso e a gente falar em aula. Vou perguntar lá para vocês, certo? Eu vou encerrar esse vídeo aqui para facilitar a vida minha e de vocês, mas tem mais um agora que a gente vai falar sobre um último conceito. Vai ser um vídeo bem menorzinho, ok? Beijo, bom exercício para vocês.